Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. Cuba para siempre. Cuba para siempre. Cuba, Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. El malecón, la Habana de la Cuba. Cuba para siempre. Cuba, que viva siempre, que viva siempre Cuba. Cuba para siempre. El malecón, Cuba para siempre. La plaza, Cuba para siempre. Santiago, Cuba para siempre. La Cuba, Cuba para siempre. Eu vou explicar um pouco a proposta do programa, que vai acontecer a cada segunda-feira, sempre nesse horário das 10 horas. Falar de Cuba a cada semana, um pouco aqui com vocês, vai ser um momento para a gente contar e conversar um pouco sobre esse país tão mal falado ultimamente, sobre qual tantas fake news produzem e que virou até xingamento nesses tempos sombrios em que nós vivemos, em que as pessoas nos xingam dizendo vai para Cuba. E se ela soubesse o quão maravilhoso é ir para Cuba e quão gostoso é ir para Cuba, que país lindo que é Cuba, e as maravilhas características do povo cubano, da paisagem cubana, de toda a cultura cubana. Então é um pouco disso tudo que eu quero trazer para vocês aqui a cada programa nas manhãs de segunda-feira. Com muita alegria de falar sobre Cuba e sobre o povo cubano. Esses dias, o professor Silvio Almeida fez na série de listões que ele faz, né, dos vídeos dele, ele fez um sobre Cuba e colocou alguns pontos, né, fez uma pequena lista sobre coisas de Cuba que ele achava importante falar, e ele mesmo começou o vídeo dele. Para quem não viu, eu recomendo que procure aí no canal dele, porque é um vídeo muito interessante que se chama O que talvez você ainda não saiba sobre Cuba. E ele começa o vídeo dele dizendo justamente que falar sobre Cuba, que é um país tão rico, com uma história tão maravilhosa e tão importante para todos nós conhecermos, que é uma coisa que ele fez um vídeo de uns 20 minutos, colocando alguns pontos, e ele mesmo disse que falar de Cuba em um vídeo é importante. Então, aqui nós teremos toda semana 1 hora para falar um pouco sobre algum aspecto de Cuba e conhecer um pouco mais desse país tão instigante. Bom, então eu gostaria de falar um pouco para vocês por que esse nome do programa que a gente colocou aqui de Cubanias, né? Pesquisando sobre isso, eu descobri que esse termo de Cubanias ficou consagrado por um grande intelectual cubano chamado Fernando Ortiz, que em 1939 fez uma palestra na Universidade de Havana, em que ele colocou, pela primeira vez, ele consagrou essa distinção entre cubanidade e cubania. E eu achei isso uma coisa muito bonita e muito significativa para nós aqui, que somos pesquisadores e estudiosos de Cuba e fazemos parte do movimento de solidariedade com Cuba, né? O que seria a diferença entre essa cubanidade e a cubania que ele conta, né? A cubanidade seria algo característico da pessoa que é cubana por nascimento e que tem toda uma carga cultural que a identifica como cubana, né?
que a distingue das pessoas de outras nacionalidades. Então, isso seria a característica de cubanidade. Agora, a cubania, quando ele fala sobre esse outro termo, o Fernando Ortiz, ele coloca que a cubania seria algo que vai muito além disso, muito além dessas características ligadas ao local de nascimento, ou até mesmo a cultura que se carrega, né, por ser cubano. Ele fala de algo que tem a ver com o sentimento de ser cubano, um sentimento de querer ser cubano, e que você pode até não ter nascido em Cuba e querer essa cubania, né, que é muito além do que a pessoa ganha com o nascimento. É como se não bastasse nascer em Cuba, né, para ter essa cubania. Você tem que ir além disso e querer ser, e ter a consciência dessa cubanidade e querer ela para você. Então, transpondo isso para os dias atuais, porque o Fernando Ortiz, que foi um grande intelectual, um antropólogo, um etnomusicólogo, ele foi um estudioso da identidade cubana, foi um pesquisador dessa área, e ele trouxe muitos estudos inclusive sobre a cultura afro-cubana, as características dessa cultura afro-cubana. Ele escreveu muito sobre isso, ele deixou muitos textos, né? E ele escreveu, inclusive, sobre instrumentos afro-cubanos, porque ele era também um pesquisador da musicologia. E a obra do Fernando Ortiz, atualmente, é considerada um patrimônio nacional em Cuba. É um autor respeitadíssimo, né? E ele foi quem colocou, em 1939, essa ideia da cubania, que é alguma coisa muito falada em Cuba, pelos intelectuais, inclusive, e, na verdade, a gente pensar que ele falou isso em 1939, foi antes da Revolução, não é? Que a Revolução só aconteceu em 1959. Então, nós podemos transpor isso para os dias atuais, e essa foi a ideia de colocar esse nome no programa, porque no momento atual, no cenário atual, nós temos Cuba, nós que não somos cubanos, né? Temos Cuba, mas somos latino-americanos, temos Cuba como uma referência de um país que nos mostra como é possível construir uma nação de uma outra forma, de uma maneira socialista, que privilegia o povo, que privilegia o trabalhador, que cria a sua própria democracia, uma democracia de fato, e que maldosamente, erroneamente, e até por ignorância, muitos dizem ser uma ditadura, né? Então, esse modelo que Cuba nos dá, que nos mostra, que nos oferece, de um povo que cria a sua própria soberania, sua própria independência, apesar do bloqueio que vem há décadas massacrando esse país, mas a revolução resiste, e agora com o 8º Congresso do Partido Comunista Cubano foi mais uma vez reafirmado, né? E se fala na continuidade, no momento de continuidade da revolução, agora com a nova geração dos dirigentes do partido e dos dirigentes do país, e isso se mantém e nos dá esse modelo e essa referência de que é possível fazer de outra forma, né? Então, essa cubania para nós hoje seria algo que nos irmana a todos nós, trabalhadores latino-americanos, que buscamos essa outra maneira, que temos como alvo esse objetivo que Cuba nos mostra, de criar um socialismo, uma sociedade mais justa, mais solidária e médicos ao invés de bombas, como eles dizem, né? Então, é assim que eu gostaria de começar e falar para vocês, muito bem-vindos ao programa. Espero que a gente possa se encontrar semanalmente nesse horário, para trazermos sempre algum assunto
gostoso para a gente falar sobre Cuba e, sobretudo, sobre a cultura cubana que é tão rica. Cuba, que viva Cuba. Cuba para sempre. Eu queria antes poder falar da importância de Cuba e do sistema de saúde cubano na resposta à Covid-19. Eu, junto com um grupo de colegas, professores universitários da Unicamp, tivemos a oportunidade de nos dedicarmos em construir uma espécie de relatório, dossiê, um conjunto de entrevistas aos dirigentes do Ministério da Saúde, aos profissionais, a médicos e médicas que estavam na linha de frente, a médicos que foram ajudar a humanidade na China, ajudar a humanidade na África, ajudar a humanidade na Itália, ajudar a humanidade aqui na América do Sul, nesse momento da Covid-19. Então, fizemos um conjunto de entrevistas num trabalho acadêmico, a gente está publicando numa revista acadêmica. Eu sempre deixo o link para o pessoal, vou depois postar aqui o link para vocês. E eu me dei conta durante essa pesquisa de algo que no começo eu tinha noção da força, do significado da resposta cubana à Covid-19, mas a gente teve noção maior da dimensão do significado dela ao final de toda a pesquisa, que já está na primeira publicação. Sabe do que eu me dei conta, Lina, Carmen, Paulinho e Ricardo, e todos que nos ouvem? Cuba é o único país do mundo que cumpriu todas as diretrizes da Organização Mundial de Saúde em relação à resposta à Covid-19. A OMS estabelece como, quando começa a pandemia, como diretrizes fundamentais de resposta à Covid-19, alguns aspectos. Primeiro, que a autoridade sanitária tivesse uma mensagem pública, única, muito clara, de orientação ao conjunto da sua população. Segundo, que a autoridade sanitária nacional pudesse construir, junto com os outros países, uma intensa cooperação internacional para tirar dúvidas, para resolver pendências, para ir atrás de insumos, para desenvolver tecnologias. Terceiro, de que a mobilização da sociedade a partir dos bairros, do local de moradia, do local de trabalho, seria fundamental para a resposta à Covid-19. Quarto, que se desenvolvesse um grande esforço de ampliação da testagem na população. A primeira grande recomendação da OMS foi testar, testar, testar. 5, proteção aos trabalhadores que têm que se expor para a manutenção das cidades. 6, as melhores evidências científicas para o desenvolvimento de tratamento, seguir a ciência, as evidências científicas na definição dos seus tratamentos, dos seus protocolos. 7, formação profissional permanente, qualificação profissional permanente para poder dar conta, inclusive, da necessidade de atualização permanente das ações. 8, se esforçar em desenvolver vacinas, buscar garantir vacinas à população. 9, na medida que desenvolver vacinas, garantir um plano de vacinação o mais rápido possível. E 10, monitoramento permanente. Tem país, por exemplo, a Nova Zelândia, que virou a coqueluche, e acho que uma experiência positiva, a primeira-ministra, uma coalizão de centro-esquerda, do Partido Trabalhista da Nova Zelândia, uma mulher, teve uma resposta que é muito reconhecida
tem alguns desses 10 pontos, mas não cumpre todos os 10. Por exemplo, a Nova Zelândia não desenvolveu uma vacina. Outros países, por exemplo, como a China, muito reconhecido, a resposta, primeiro a descobrir toda a situação, desenvolveu vacina, mas não tem uma atenção primária de saúde que mobilize a população como um todo, cuide a partir de cada bairro, tem uma ação de vigilância importante, mas não a atenção primária em saúde, médicos de família, né, com ação permanente. O Reino Unido, por exemplo, né, que tem um sistema nacional público de saúde bastante consolidado, talvez o mais consolidado do mundo como um todo, mais tradicional, tem tecnologia para desenvolver vacina, conseguiu desenvolver a vacina. O Reino Unido demorou pelo menos 30 a 40 dias para definir claramente qual que seria a sua posição diante da pandemia. No começo, inclusive, apostava na chamada imunidade de rebanho. O primeiro-ministro de direito, Boris Johnson, apostava nisso, recuou quando teve um risco real de colapso do sistema de saúde da Inglaterra, do Reino Unido, e o próprio primeiro-ministro chegou a ficar internado. Cuba é o único que tem todas as iniciativas, né? Os Estados Unidos desenvolveu vacina, comprou vacina, mas não tem nada de atenção primária em saúde, durante tempo titubeou. Cuba, quando teve a declaração internacional da pandemia, no começo de março, em uma semana, Cuba já tinha o seu plano nacional de enfrentamento à pandemia, sendo divulgado publicamente para o conjunto da população, seguindo as orientações. Cuba, como os outros países, no início da pandemia, testaram as várias medicações, os vários tratamentos, até a cloroquina chegou a ser avaliada em Cuba num primeiro momento, como foi avaliada em outros protocolos internacionais onde médicos e médicas cubanos participavam. A cloroquina foi avaliada em Cuba no primeiro momento, né? E quando surgiram as primeiras grandes evidências, não só em Cuba, mas aí no mundo, os resultados de estudos clínicos do mundo, até porque tem países com populações maiores, tinham um maior número de casos, conseguiam ter resultados mais rápidos, como o próprio Estados Unidos, né? Foi um dos primeiros países a trazer as evidências que a cloroquina não funcionava. Cuba muda o seu protocolo naquele momento, deixa de utilizá-la como protocolo de escolha para o conjunto da população, né? Continua no uso de estudos sobre outros efeitos que possam ter, como outros países também continuam com protocolos de estudo, de busca de outras evidências científicas. Cuba desenvolve 4 vacinas, 2 delas com resultados de eficácia, já inclusive apresentados publicamente, a caminho de apresentação junto à Organização Mundial de Saúde e Organização Pan-Americana de Saúde. Então, Cuba é o único país do mundo que adotou todas as diretrizes estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde. E quero dizer uma coisa a mais, que não estava tão forte nas orientações da OMS, mas que a gente percebeu isso durante essa pesquisa, conversa, e passou a ser, inclusive, um aspecto específico desse trabalho. Tem uma das pesquisadoras que trabalham junto conosco que estuda muito isso, que é a questão de gênero das mulheres, a professora Katana, que a participação das mulheres no enfrentamento à Covid-19 em Cuba. Então, é uma característica muito interessante, né? Seja porque as mulheres são a grande maioria que estão na linha de frente, no mundo inteiro, né? As mulheres, a maior parte dos profissionais de saúde são mulheres, em Cuba a maior parte das médicas são mulheres, mas o papel, a preocupação do enfrentamento de questões diretamente relacionadas às mulheres no enfrentamento à pandemia, seja do excesso de carga de trabalho doméstico, né, o aumento dessa carga de trabalho com a situação de todo mundo ficar em casa, do trabalho à distância, seja a preocupação especial com as profissionais de saúde, a situação das profissionais de saúde que se expõem no serviço de saúde, como lidam com a situação em casa, como lidam com a situação em relação com os familiares. Então, Cuba está de parabéns, com muita força, eu acho que segue sendo uma inspiração permanente para todos nós. E eu queria terminar essa fala aqui inicial, Lina, Carmen, Paulinho e Ricardo, ficar à disposição de vocês, para dizer que, na minha opinião, é muito sintomático.
ter acontecido um conjunto de manifestações, que nós temos evidências claras de uma ação de guerra híbrida, vou me estender sobre isso, em Cuba. É muito sintomático, na minha opinião, isso ter acontecido depois de duas notícias internacionais muito fortes pró-Cuba. Primeiro, a Assembleia Geral da ONU, onde 138 países disseram não ao bloqueio econômico, onde infelizmente o Brasil teve uma postura que nos envergonha, mudando inclusive a orientação tradicional da nossa política externa, mais uma vez se alinhando aos Estados Unidos, dessa vez se absteve na votação, votou juntamente com os Estados Unidos, como tinha acontecido em outra votação recente, mas onde o mundo disse não ao bloqueio econômico dos Estados Unidos, na Assembleia Geral da ONU, dizendo que não admite que uma ilha sofra um bloqueio econômico histórico, ainda mais no momento de uma pandemia. Então, isso está sendo uma notícia muito forte internacional. E uma semana depois, os resultados das duas vacinas, da eficácia das duas vacinas de Cuba, com Cuba apontando o desejo, a vontade de entregar essas vacinas para a Organização Mundial de Saúde, para a Organização Pan-Americana de Saúde, como bem público, para que a OMS e a OPAS possam coordenar a expansão da vacinação do mundo. Ou seja, mais uma vez, Cuba dando uma grande demonstração de solidariedade internacional. E eu digo, tenho dito, vocês sabem, a Carmen, a Lina já ouviram falar isso, eu tenho dito, eu acredito que essas duas vacinas desenvolvidas em Cuba serão a principal ferramenta de saúde pública no mundo para que a vacinação chegue à grande maioria da população. Se a gente continuar dependendo dessas 10 grandes empresas transnacionais que concentram a ganância no seu monopólio de patentes para que a vacina chegue ao mundo, nós vamos continuar tendo o resultado pífio, infelizmente, que o mundo está tendo em relação à resposta vacinal à Covid-19 no mundo como um todo. E enquanto o mundo não se vacinar, aumenta a chance de surgir mutações, variantes resistentes às vacinas que podem fazer com que essa pandemia persista, com mais pessoas morrendo, com mais agressões à população e piora da situação econômica do mundo. Então, eu acredito muito que essas duas vacinas desenvolvidas em Cuba, sendo oferecidas como o planejamento de serem oferecidas como bens públicos à OMS e à OPAS, para que elas possam articular a produção internacional, articular a vacinação mundial, serão as duas grandes ferramentas para o enfrentamento da saúde pública. Então, para mim, é muito sintomático, depois de 2 semanas que concentraram duas notícias tão fortes, tão importantes como essa, ter existido uma ação em território cubano de tentativa de desestabilizar a resposta cubana à Covid-19 e também tentar impedir a solidariedade internacional à ilha, a solidariedade internacional ao povo cubano nesse momento. Mas, felizmente, essa tentativa, mais uma vez, será daquelas tentativas derrotadas, como várias delas foram derrotadas ao longo de 60 anos. Se tem uma coisa que o povo cubano aprendeu e está acostumado, é derrotar tentativa imperialista de desestabilizar a história de Cuba. O povo cubano resolveu assumir a história com as próprias mãos, há 68 anos, no dia 26 de julho, resolveu assumir a sua história com as próprias mãos, segurou firme a sua história, não é rede social vinda de Miami que vai desestabilizar essa história, não. Vamos seguir em luta firme e forte, sempre com muita alegria em solidariedade ao povo cubano. Bom, mas eu acredito que Cuba vai superar todas essas dificuldades, porque é baseado numa base científica de um povo culto,
de um povo pobre, sim, mas um povo muito bem organizado, né? Eu tenho certeza que Cuba, com as suas relações diplomáticas, conseguindo números fantásticos de aprovação na ONU, vai superar essas dificuldades. Porque, na medida que a América Latina vai melhorando, as relações com Cuba vão melhorando. Por exemplo, qual é o grande gigante da América Latina? Brasil. Brasil, e havendo uma retomada das relações do Brasil, dos partidos mais progressistas, começa a melhorar por todos os poros. Então, Cuba vai fazer relação, já faz relação com a Argentina, vai fazer relação com o Chile, vai fazer com o Pedro Castilho, que vai assumir no Peru, enfim, toda essa onda que varreu a América Latina, dos governos autoritários, do lawfare, da perseguição, começa a retomar índices muito importantes de democracia. E isso vai ajudar Cuba. E Cuba vai ajudar todo mundo. Cuba vai ajudar todo mundo. Você quer maior exemplo que os mais médicos? Como é que um país tão rico como o Brasil, tão rico com tantas faculdades, teve que trazer milhares de médicos cubanos para trabalhar nas periferias das cidades, nas periferias do campo? Então, é uma coisa espetacular, né? Então, quando a gente está certo, embora tenha dificuldades e tal, a gente vai achar o caminho. Vai achar o caminho. E Cuba vai achar o seu caminho. Vai achar o seu caminho. Qual país da América Central que você quer comparar com Cuba? Me diga qualquer um. Qual país? E os países da América Central só não se relacionam melhor com Cuba, não usufruem, por causa dessas coisas do bloqueio. Hoje, milhões e milhões de latino-americanos querem entrar no México, para chegar nos Estados Unidos. O governo mexicano tem uma política de apartheid tão forte quanto recebe dinheiro para interceptar os milhares de campesinos que vão para Miami. A situação da América Latina é dramática. E os países mais equilibrados não têm essas migrações. O Brasil mesmo tem muita migração forçada para os Estados Unidos. Muita migração. Miami é conhecida como a capital mundial das empregadas domésticas. Senhoras que abandonam sua família, seus filhos, vão para os Estados Unidos trabalhar como diaristas, para receber um pouco de dinheiro para mandar para os seus países de origem. É isso? É isso? Cuba não oferece isso. Cuba oferece dignidade, bolsa. Quantos milhares de jovens brasileiros foram estudar medicina em Cuba e se formaram e viraram grandes médicos? Grandes médicos. Talvez anônimos, porque se revelarem, vão ser punidos. Quantos jovens formados em Cuba ainda não tiveram direito a fazer, aqui no Brasil, a revalidação de seus diplomas? Milhares. Milhares. Um absurdo. Cuba, que viva Cuba. Eu queria acrescentar umas coisas importantes aí, complementando essas informações super relevantes da Carmen, que é o seguinte: a Constituição, nós do PT entramos com essa medida no STF, porque a Constituição brasileira, ela tem lá nos seus preâmbulos que o Brasil é um país que vai batalhar pela paz, pela cooperação entre os povos e as nações, pela autodeterminação e não ingerência nos assuntos de outros países. Isso está na nossa Constituição. Tem a ver, como a Carmen disse, com a tradição diplomática brasileira, que foi quebrada vergonhosamente pelo chanceler anterior, e esse novo chanceler aí do Bolsonaro não parece que vai conseguir, ainda que ele tentasse,
parece que não vai conseguir mudar essa política externa do governo Bolsonaro, que tanto nos envergonha. Mas o Itamaraty sempre foi reconhecido com uma grande tradição diplomática, de ajudar na construção de acordos multilaterais, que foi quebrado quando o Brasil votou, entre outras coisas, né, quando votou contra a resolução pelo fim do bloqueio, há 2 anos atrás, e de resto foi quebrado em vários outros momentos. Por exemplo, recebeu o secretário de Estado do Trump, aqui o Mike Pence, ali na fronteira, no Brasil, na fronteira com a Venezuela, para incentivar uma disputa, um mal-estar entre vizinhos, quase que uma guerra, né? Ali na fronteira com a Venezuela, simplesmente porque o Bolsonaro não gosta do regime político que os venezuelanos vêm há mais de 20 anos escolhendo a partir de inúmeras eleições. E acabou levando um tapa na cara com luva de pelica, né? Porque quando nos faltou oxigênio lá em Manaus, em Roraima e no Amapá, quem forneceu oxigênio assim de maneira imediata foi justamente o governo venezuelano do presidente Nicolás Maduro, com essa perspectiva da solidariedade, dirigido por essa solidariedade. E era assim que nós tínhamos, como Brasil, tínhamos uma tradição diplomática também de solidariedade, de cooperação, de contribuir para acordos multilaterais. E, infelizmente, nós não conseguimos aprovar não conseguimos uma determinação do STF, mas nós vamos continuar batalhando, porque é constitucional, um preceito constitucional. E uma outra coisa que eu queria comentar é que, para as pessoas aqui no Brasil também se antenarem nisso, esta pandemia, ela mostra que a humanidade enfrenta um problema global e que ninguém vai estar a salvo até que todos estejamos salvos, no caso da pandemia. O que eu quero dizer com isso? Os Estados Unidos está vacinando todo mundo lá, né? Diz que vai vacinar. Só que enquanto não tiver uma vacinação global, a erradicação ou controle do coronavírus e do Covid-19 no mundo todo, por causa da circulação de bens, serviços, mercadorias e pessoas muito acelerada nesse mundo globalizado, esse vírus vai continuar circulando, vai continuar apresentando novas variantes. Então, o sentido de cooperação entre as nações, o sentido de solidariedade entre as nações para enfrentar um inimigo comum, que é o coronavírus, ele precisava estar na ordem do dia. Por isso que a gente quis chamar essa campanha Bloqueio Não, Solidariedade Sim. Porque ainda que não fosse por uma questão meramente humanitária, a luta pelo fim do bloqueio, mas por uma questão de sobrevivência da humanidade. Cuba, com todas essas dificuldades que há anos sofre, está desenvolvendo 5 vacinas anti-Covid. Estão testando, já devem vacinar a população deles, já estão testando em fase 3, fase 4, toda essa terminologia que agora a gente aprendeu, né, com o negócio de vacina, mas eles vão ter vacinas prontas para vacinar toda a sua população, e se não fosse o bloqueio, por exemplo, muitos países se beneficiariam de uma cooperação biofarmacêutica, uma cooperação médica com essas vacinas cubanas, né? Cuba já desenvolveu e tem patenteado uma vacina contra um dos tipos mais raros, ou mais raros não, mais complexos de meningite. Eles desenvolveram há uns anos atrás uma vacina, patenteada pelo Instituto cubano, o Biocuba Pharma, pela Biocuba Pharma. Imagina, o bloqueio vai impedir, por exemplo, que
a humanidade tem acesso a um bem inestimável, que são essas vacinas cubanas, se elas derem certo, já estão sendo testadas, e primeiro eles vão vacinar, obviamente, toda a sua população, mas o mundo não vai poder se beneficiar dessa façanha científica de Cuba, apesar de todas essas dificuldades. Eles se dedicam muito. Eu vi uma entrevista da diretora do Centro de Biotecnologia, Marta Ayala, outro dia, explicando o desenvolvimento tecnológico dessa vacina, da Soberana 1 e 2, dessas duas vacinas, e é impressionante. Então, o multilateralismo, a cooperação e a solidariedade, cada vez mais vão ser diretrizes que os países sérios do mundo vão ter que desenvolver, vão ter que seguir, vão ter que perseguir, buscar construir, reconstruir isso nos organismos multilaterais como a ONU, a OMS, o G20, todos. O próprio presidente Lula deu a ideia que o G20 devia discutir a pandemia e as vacinas. Então, esse princípio da solidariedade, que é tão forte em Cuba, e é um povo, e é o que a Carmen disse, as pessoas que dizem que o povo cubano é oprimido, que o povo cubano sofre, vai lá em Cuba, vai conversar com as pessoas no meio da rua, né? E lá você conversa com qualquer um a qualquer hora, não tem nenhuma censura, não tem nenhum problema. E você vê que é um povo que se organiza, que faz as suas reivindicações, que participa. Eles fizeram um processo importante de constituinte, discutiram novas medidas econômicas, quase que na ilha inteira participaram 4 milhões de cubanos, uma ilha que tem 11, quase metade participou do debate dos novos lineamentos econômicos lá, né? Mas o que eles têm como marca, como povo, é essa profunda solidariedade para com os pobres. Então, está na hora da gente corresponder à mesma altura nessa luta contra o bloqueio, e com isso também ir criando no mundo essa noção de que ninguém vai estar salvo enquanto todos não estivermos salvos. Isso vale para a pandemia, isso vale para o meio ambiente, isso vale para tudo, né? E nós precisamos botar isso na cabeça, na nossa cabeça, na cabeça do mundo, e lutar muito por isso, né? Por isso que nós estamos tão empenhados nessa campanha e em divulgar essas coisas, né? Cuba, que viva Cuba! Cuba para sempre. Bom, tudo isso para dizer que Cuba, quando acontece uma crise, acontece mais ou menos todo mundo junto, né? Então não é que, tá tudo bem, Cuba é um paraíso, né? Não, acontecem problemas, mas acontecem problemas que são vividos de uma maneira mais ou menos compartilhada pela coletividade, o que dá uma dignidade coletiva e comum para aquele processo, né? E não é indecente no sentido que a gente vive, né? Então, o período especial foi muito duro, foi atravessado, foi o período com maior quantidade de ataques terroristas das milícias anticastristas dos Estados Unidos contra Cuba, né? Aquele muito bem documentado pelo livro do Fernando Moraes, né? Os últimos soldados da Guerra Fria. E aí, quando vem o Chávez, em 98, a Venezuela tem uma importância tremenda na hora de melhorar a situação cubana, né? Porque, rapidamente, como a crise cubana tem muita relação com o combustível, né? Então, a Venezuela, como membro da OPEP, como país petroleiro, rapidamente aliviou o sufoco cubano relacionado com essa questão do combustível. E isso é indexador de várias coisas na economia, né? Quando existe um combustível mais acessível, isso permite a possibilidade de aumentar a produção em vários setores, né? E aí, então a Venezuela tem um papel fundamental, e também aí a onda progressista latino-americana, né? A onda rosa, chamada por alguns, maré rosa, os hispanohablantes dizem, que é todo esse processo de governos mais à esquerda, né, na América Latina, que vão criar sinergias com Cuba
e vão criar possibilidades de rentabilidade para o país novas, né? Então, o que acontece agora? Qual que é o problema, né? Existe o problema da crise do turismo, por causa da pandemia, que representa 11% da economia cubana, então teve uma queda de 11% do PIB, exatamente o que corresponde ao turismo. Tem o problema da Venezuela estar em crise, né? Então, a Venezuela, que tinha sido ali uma mão importante para melhorar a condição e tirar Cuba da crise, entrou em crise ela mesma. Isso é bem complexo, né? Porque também dificultou ali alguns rendimentos nacionais de Cuba no comércio com a Venezuela. E tem o fato de que Cuba nunca conseguiu resolver plenamente a sua questão agrícola, porque a monocultura tem uma herança tão pesada, né, que a diversificação agrária ela nunca foi feita de uma maneira satisfatória ao ponto de evitar que Cuba dependesse da importação de alimentos, né? Então, até hoje, o país depende da importação de alimentos. Existe uma tendência à urbanização do país relacionada com as oportunidades educacionais, que também a revolução gera muitas contradições internas, né? O fato de você oferecer oportunidades educacionais para todos os cubanos de uma maneira igualitária também faz que os centros urbanos acabam sendo mais atrativos para a realização dessas oportunidades educacionais. Então, muitos jovens camponeses vão para a cidade para fazer universidade e acabam não voltando, então, existe uma política hoje de recampesinização, uma tentativa do governo de fazer com que as pessoas voltem ao campo para melhorar a produção agrícola, né? Isso num contexto de novas medidas que foram tomadas para aumentar a liquidez ou aumentar o estímulo material daí, né? A gente vê que nenhuma revolução é inteiramente feita de estímulo moral, né? Isso era uma coisa um pouco idealista do Che, a gente pode dizer, né? Ele apostava muito no estímulo moral e nessa ideia do homem novo, da mulher nova, né? Mas o estímulo material cumpre um papel fundamental no processo revolucionário. Então, agora tem uma política mais incisiva de estímulos materiais ao campesinato, porque ele volte a produzir mais e melhora a situação alimentar, né, do conjunto do país. E existe um problema que é acho que o mais complicado de entender e o mais crítico no momento, que é a questão cambial, né? Porque nos anos 90, uma das estratégias foi a criação da dupla moeda, né? Porque com a dupla moeda, o governo revolucionário conseguiu preservar uma margem importante de soberania nacional. Os estudiosos da moeda, né, têm muito claro isso, de que a moeda é uma ferramenta vital da soberania nacional. O câmbio não é uma questão técnica, o câmbio é uma questão política, né? Então, por exemplo, o fato de o Brasil ter câmbio flutuante é uma questão política, é o neoliberalismo, né? Não é à toa que a China não tem câmbio flutuante. Os países que querem se preservar das flutuações do dólar de uma maneira soberana não tem câmbio flutuante, né? Câmbio flutuante é um pseudo-consenso, não é um consenso. É dos requisitos do consenso de Washington, né? Que o Fernando Henrique impôs aqui no Brasil. Enfim, convenceu o país de que era melhor. Então, o câmbio é uma questão fundamental para a soberania nacional, porque é o que vai determinar o poder da sua moeda. E o poder da sua moeda é o poder de compra de um país inteiro no mundo, né? Então, o que o governo cubano fez em 94? Criou duas moedas. Uma moeda para pagar os salários dos cubanos, que é a moeda nacional, chamada moneda nacional, o peso cubano, e outra moeda, que era o peso convertível, chamado CUC, que era a moeda com o qual o governo realizava as trocas internacionais, né? Então, o comércio internacional cubano, os produtos cubanos eram vendidos a CUC, a moeda convertível, que estava pareada com o dólar, aproximadamente. E a vida dos cubanos era paga, né? As suas questões do dia a dia eram pagas com a moeda mais fraca. Esse diferencial cambial foi uma estratégia muito inteligente do governo cubano para amortecer os impactos do colapso da União Soviética. Porque com isso se criou um colchão de amortecimento em que o Estado cubano conseguia obter divisas fortes e distribuir essas divisas em uma moeda fraca, aproveitando o diferencial cambial para fazer mais valor, para valorizar mais, né, para dar mais valor ao dinheiro, né, à riqueza que se podia distribuir dentro da ilha.
O que acontece é que esse processo também gerou muitas deformações, porque rapidamente, né, não dá para criar uma fronteira apenas da ilha para fora com a moeda. A moeda existe dentro do país. Então, são várias fronteiras internas que vão sendo criadas entre as duas moedas. E aí o turismo, né, como principal atividade, também foi colocando cada vez mais divisa, peso convertível dentro da ilha, e isso foi gerando um aumento da desigualdade social, né? Então, tem pessoas hoje que têm muito mais recursos do que outras em Cuba, porque acessam a economia da moeda forte, da divisa, e outras pessoas que têm empregos públicos, que só acessam a economia do peso cubano e que têm uma vida com menos poder de consumo, né? Com menos poder de compra. Essas desigualdades refletiram no índice de Gini, que aumentou muito em Cuba dos anos 70 para cá, né? Aumentou muito nos padrões do socialismo, tá, gente? Está ainda distante de ser parecido com o Brasil, né? Então, números, para dizer mais objetivamente. O índice de Gini de Cuba nos anos 70 chegou a ser 0,25, que é um índice muito baixo. Baixo significa muito igualitário, né? O índice de Gini é um índice que vai de 0 a 1. E quanto mais baixo, menor a desigualdade, né? 0 seria o igualitarismo absoluto. E 1 seria, sei lá, uma pessoa contém toda a riqueza e ninguém tem nada, né? Então, o índice vai de 0 a 1. O índice 0,25 da Revolução Cubana em 70 era muito baixo. Para vocês terem ideia, hoje, índices de Gini de países como Dinamarca, Suécia e Noruega, né, que são esses nórdicos mais igualitários, social-democratas, chega a 0,30, né? Então, Cuba realmente tinha um dos menores índices de Gini, era um dos países mais igualitários do mundo, nos anos 70. Hoje, o índice de Gini de Cuba já é 0,36, né? Então, aumentou. Inclusive, o índice de Gini da Islândia é mais baixo, né? Os países nórdicos, alguns deles têm índice de Gini mais baixo do que o cubano, porque existe mais desigualdade social em Cuba decorrente da política da dupla moeda. E foi por isso que agora eles resolveram, o governo, né, resolveu eliminar a dupla moeda para corrigir essas distorções e tentar recompor um pouco mais uma situação homogênea e de igualitarismo dentro da sociedade, né? Então, esse é um processo de transição que dura 6 meses, começou no dia 1º de janeiro e vai acabar no dia 1º de julho, no qual a moeda forte, a divisa, deixou de existir, já não existe mais CUC, já não existe mais o peso convertível com papel moeda, né? Não existe mais. Todos os comércios que recebem têm a ordem expressa de guardar para entregar para a casa de câmbio, para o governo, né? E o que foi criado como uma espécie de URV, uma espécie de moeda de valor transitório, é uma moeda chamada MLC, que é Moneda Libremente Convertible, que tem a mesma paridade do CUC, mas ela só existe digitalmente. Então, se você tem essa moeda MLC no banco, você pode ter uma tarjeta com $5, você abre uma conta de MLC. E aí, se você tem essa moeda no banco, você só pode sacar ela em peso cubano. Então, vamos supor, tem lá $5, né? Você vai sacar 125 pesos cubanos. Você não pode sacar os $5. E com isso vai a tentativa de fortalecer esse processo da própria moeda nacional cubana. Isso demandou uma transformação na estrutura da renda e dos salários, né? Então, os salários e as aposentadorias foram multiplicados por 5, né? Isso pode dar a impressão de que, nossa, vai ficar muito alto agora. Não, já eram muito baixos, né? E aí vão recompor para que a economia se equalize a partir de uma única taxa de câmbio, né? Esse é o desafio, é criar uma estrutura de renda que seja factível a partir de uma única taxa de câmbio, e não mais desses diferenciais cambiais que os cubanos estavam aproveitando o tempo inteiro, né, para conseguir comprar as coisas que precisam, né? E aí tem uma crise relacionada com a libreta de abastecimento, né, porque essa libreta foi ficando cada vez mais com menos opções. Então, lá nos anos 50, nos anos 60, 70, existiam praticamente mais de 50 itens que eram entregues gratuitamente pelo Estado cubano para a população. Itens alimentares e de higiene pessoal, de limpeza, né?
Então, desde sabonete, shampoo, detergente, até carne, arroz, sal, manteiga, leite e hortaliças e alimentos em geral. Esse foi o período lá atrás, né, na época da Guerra Fria, se acusava muito, tinha esse estereótipo de que o socialismo criava racionamento alimentar, né? Mas isso não passa de uma acusação ideológica, porque na realidade a libreta de abastecimento melhorou a situação alimentar da maior parte dos cubanos, né? Então era uma racionalização da distribuição alimentar, muito mais do que um racionamento. Talvez as classes médias, né, ou as classes médias altas, teriam que reduzir ali o seu consumo, mas isso seria porque a maior parte das pessoas iria comer carne, e antes não conseguia, né? E aí, agora, para vocês terem ideia, a libreta de abastecimento tem apenas 5, 6 produtos, né? São muito poucos. Então, os cubanos têm que recorrer mais ao mercado para conseguir o que eles precisam, e por isso a importância do dinheiro em Cuba tende a aumentar nesse sentido. Cuba, que viva Cuba! Nós, o Movimento Solidariedade, queremos e exigimos que o Brasil tenha uma posição de acordo com a sua Constituição. A nossa Constituição, a Constituição Cidadã de 88, garante a autodeterminação e autonomia dos povos. É só isso que... né? Então, assim, votar para que o Brasil tenha uma posição que sempre teve, que era de ir contra o bloqueio, né? E é isso que nós queremos, que a Constituição brasileira seja cumprida pelo governo brasileiro, né, nessa questão. Então, é importante a gente continuar a pressão que o Foro de São Paulo faz, a campanha que o Foro de São Paulo faz, para pressionar o Congresso Nacional, para que o Brasil tenha uma posição que garanta, que valide o que está na nossa Constituição, que é garantir a autodeterminação dos povos, e é isso que o governo brasileiro tem que votar no dia 23 de junho lá na ONU, votar conforme a nossa Constituição. Então, é importante que todos nós pressionemos os nossos congressistas, né, os nossos deputados e senadores, para que o Brasil tenha uma posição, neste ano, uma posição diferente e não cometa mais. Não precisamos passar pela vergonha que passamos na última reunião da ONU, que votou o bloqueio lá em 2019, né, que o Brasil se posicionou no lado dos Estados Unidos e de Israel, né? Então, a gente vê os dois países mais genocidas do mundo votam por um bloqueio genocida e contra uma população. Quando a gente vai a Cuba, a gente encontra vários cartazes, né, vários outdoors dando essas noções, e quando a gente recebe o relatório que Cuba faz todos os anos, né, dos prejuízos do bloqueio, né, das suas contas bloqueadas no exterior, da impossibilidade de fazer negócios, né? A gente tem que lembrar que Cuba é o único país do mundo que, para comprar arroz, tem que pagar o produto adiantado e tem que pagar, como é uma ilhazinha, chega só de navio lá, as coisas por lá, né? Então, basicamente, né? Então, e pagar o frete desse transporte muito acima do valor normal. Por quê? Porque qualquer navio que aporta em qualquer porto cubano não pode chegar a nenhum porto norte-americano, estadunidense. Então, e não pode por 6 meses, né? Então, fica uma espécie de quarentena este navio, e tudo isso Cuba paga. Isso é importante as pessoas saberem o que significa esse bloqueio criminoso, que há mais de 60 anos bloqueia essa pequena ilha que é tão solidária com os povos do mundo, né? Então, é importante a gente dizer para as pessoas, é como se a gente tivesse que comprar alguma coisa, pagar antes do frete muito mais caro. Então, para as pessoas entenderem como funciona esse bloqueio, é dessa forma. E componentes, né, de peças, de qualquer equipamento que Cuba queira comprar, se tiver um parafuso estadunidense, Cuba fica bloqueada, fica impossibilitada de adquirir.
Então, a gente fica imaginando, sem o bloqueio, o que esse pequeno país, essa pequena ilhazinha revolucionária faria, né, com um IDH muito alto, com pessoas, com uma população muito culta. Cuba, que viva Cuba! No Brasil, quando o preço do arroz cresce, a gente vê que o arroz fica mais caro. Quando o preço internacional da carne cresce, a carne fica mais cara, né? Ou seja, é muito diferente isso, né? E as pessoas só ganham um salário pequeno em Cuba porque Cuba tem uma condição muito ruim econômica nesse momento. Mas, com certeza, se o bloqueio cair, se as condições voltarem a ser normais, todo mundo vai ter uma qualidade de vida melhor, como está acontecendo, né? Está havendo a reformulação da economia cubana para que os salários sejam condizentes à prática e ao trabalho de cada um, né? Só para terminar aqui, eu já estou terminando, já estou encerrando, programa materno-infantil, né, também referência no mundo, tem uma média de 12 controles pré-natais, que é altíssima, né, comparado aí no mundo inteiro, é uma das maiores médias de consultas, né? Depois da captação, existe uma consulta com geneticista, que aqui no Brasil é quase impensável. As grávidas com risco de ter criança prematura, tem a maturação pulmonar, né? Quase todas que têm risco, são realizados no mínimo 3 ultrassons e alfa-fetoproteína, hoje já é de todas as gestantes. 99,99% dos partos são institucionalizados, ou seja, num local seguro. Licença maternidade é de 1 ano e 6 semanas, com mais 3 meses sem salário, se a mãe quiser. E se tiver risco por toda a gestação, com 60% do salário. Esses valores aqui aumentaram, né? Cuba está fazendo um processo de incentivo para que as pessoas tenham mais filhos, né? Ou seja, todo esse tempo, né, de licença maternidade aumentou e a quantidade e a proporção do salário aumentou. Eu só não atualizei na gestação porque Cuba tem um processo de envelhecimento muito mais rápido, né, do que, em geral, nas Américas. As pessoas, em geral, têm poucos filhos em Cuba e o Estado está favorecendo, né, melhorando as condições de vida da gestante, né, melhorando a quantidade de renda, de acesso, né, a creche, etc., né, para que as pessoas se sintam estimuladas a terem mais filhos. Também a vacinação atinge 100% das crianças, né, e é importante dizer isso em um momento que o mundo está diminuindo a vacina. A vacinação, a gente está vendo aí no mundo retorno de sarampo, rubéola, né, por causa dos movimentos anti-vacina. Esse sistema de vacinação atinge 13 doenças, né? 8 das 13 vacinas são produzidas em centros científicos cubanos. A puericultura, né, que é o acompanhamento que a gente faz com as crianças no primeiro ano, tem uma média de 12 vezes que as crianças vão no médico, né? Também com consulta com geneticista, que é muito melhor do que nosso sistema de puericultura público aqui no Brasil. Um gráfico da mortalidade infantil, né? Vocês veem como vai baixando e chega a 4, né? Nos últimos anos chegou a 4 a mortalidade infantil, né? Que é muito, mais ou menos 1/4 da mortalidade infantil do Brasil, né? E aí, por causa, né? Vocês vão ver que as causas infecciosas diminuíram bastante, mas diminuíram todas as causas. Mortalidade por doenças infecciosas intestinais, né, que era muito alta, diminuiu muito drasticamente em Cuba. E aqui vocês podem ver várias doenças que foram eliminadas em Cuba, né, principalmente na saúde infantil, né, que eram grandes problemas de saúde. Uma parte delas ainda é um problema importante para o Brasil. E outras doenças que já não são problemas, né, como tétano, infecções por hemófilos influenzae, hepatite B, meningite meningocócica, que hoje são praticamente inexistentes, né? E algumas conquistas, né, da saúde cubana, o internacionalismo solidário. Em 20 anos, médicos cubanos atenderam mais de 25 mil afetados pela explosão de Chernobyl, né, que são as chamadas crianças de Chernobyl, que são atendidas em
uma mini cidade que chama Tarará, né, que é na parte de fora de Havana, né, de forma solidária, sem receber nada, né, Cuba abraçou essas crianças da Ucrânia, nunca teve uma resposta, né, do governo ucraniano, nem contrapartida nenhuma. A Escola Latino-Americana de Medicina, que eu já falei, mais de 130 mil profissionais já trabalharam em mais de 100 países, isso antes da pandemia, né, porque depois da pandemia mais de 27 brigadas foram mandadas, né, para mais de 27 países, né. A Missão Milagre, que operou mais de 2 milhões de pessoas em 34 países de forma gratuita, né, operações da vista, né, quase todas essas pessoas estavam em cegueira, né, ou iam chegar em uma cegueira, e Cuba devolveu gratuitamente a visão para essas pessoas. Cuba!